Começa comigo a beber chá numa chávena que uma empregada da minha avó partiu há muitos anos. E que a minha avó nunca lhe perdoou, porque aquela chávena era como o resto de mim na casa dela. Estou sentada numa sala quente. É inverno, há uma árvore de Natal ao canto. E acabei de fazer uma chávena de chá. Gosto de chá desde que a minha mãe me fez o meu primeiro chá, quando eu tinha cerca de 5 anos. E eu adorei aquilo. Mais ou menos na mesma altura, reparei que quando a minha avó tinha visitas em casa, costumava servir chá no serviço que só de vez em quando era usado. E que gritava sempre depois das visitas irem embora: não ponham o serviço na máquina! Tudo começa comigo a acordar um dia e a pensar: que raio ando aqui a fazer? A arrastar-me de um lado para o outro. E talvez coincida com o facto de nem sequer me apetecer levantar da cama, porque parece não haver razões para isso. Afinal de contas, tudo o que me interessa está no espaço. Sim, lá fora, no espaço. E só dá para ver de noite. Mas parece que ninguém percebe isso. E enviam-me nesta rotina estúpida de todos os dias: escola, casa, escola, casa, escola, casa. E eu dou por mim a arrastar-me entre estas duas únicas opções e com livros inúteis às costas. E uma vontade enorme de querer partir o vidro do autocarro, que me leva de um sítio para o outro e que diz que só deve ser partido em caso de emergência. E eu digo: é uma emergência! Ninguém percebe isto, mas para mim, tudo começa no dia em que eu decidi que ia ter um dia diferente. E é estúpido ter tido esse pensamento, porque nada levava a crer que seria de facto diferente. Mas eu meti aquilo na cabeça e fui por ali afora, pelo dia afora com essa determinação. Por isso, na verdade, tudo para mim começa num dia banal, em que eu decidi que ia ser diferente. E é um diferente para o bom e não para o mau, mas suponho que não tinha esse poder de decidir primeiro e depois decidir como seria. Só que na altura eu não sabia, e quando as pessoas me chatearam ao longo desse dia, eu gritei invariavelmente, para dentro, claro: eu não vos vou deixar estragar o meu dia de hoje! Não vou! Para mim, nada disto começa onde devia começar. Poderia até dizer que não chegou a começar. Estou aqui, estou presente. Esta noite tive sonhos esquisitos. Sonhei que a minha casa era maior do que realmente é. Como que se houvesse mais divisões que eu não conheço. Mas agora percebo que isso é uma metáfora estúpida para a maneira como me sinto. Sim, é verdade. Eu não sou só isto que se vê. Acabo de perceber que há mais, que há mais, que há mais. A minha mãe diz-me que tenho sonhos esquisitos. Por isso não lhe conto este. Apesar de considerar um sonho importante.
Afinal de contas, sabermos que há mais em nós do que nós conhecemos é uma coisa boa. Ou não? As pessoas no geral costumam dizer que eu sou maluco. Decido beber um chá. Eu também. Eu também. Eu já estava a beber um chá, mas ficou frio. Passas uma chaleira. Eu cheguei mais tarde. Eles já tinham começado a beber o chá. Senti-me à parte. Mas eu sinto-me sempre à parte. Por isso não estranhei. Entrei, invisível, transparente. Eu sou sempre meio transparente. As pessoas parecem que olham e não me veem. É uma coisa esquisita, mas é mesmo verdade. Entrei, invisível, transparente, e servi-me de chá, como eles. E sentei-me. Para meu espanto, eles repararam em mim. Estás connosco? Estou convosco. Agarramos em mapas e definimos um ponto de partida. Eu a beber chá. Eu a querer ver as estrelas. Eu a decidir que ia ter um dia diferente. Eu acordar de um sonho que mais parecia um pesadelo. E que só veio confirmar o que a minha mãe sempre me disse. Que eu sou seriamente perturbado. Eu não sei bem, é preciso ser um ponto de partida? Os pontos de partida de cada um de nós eram totalmente diferentes. Eram mais lugares interiores do que lugares físicos. Apesar de cada um de nós ter estado num lugar físico quando pensou em tudo isto. Na sala de jantar da casa da minha avó. E era Natal. No meu quarto. No meu quarto. No meu quarto, especificamente na minha cama. Nesta sala. Eu parti exatamente desta sala, onde de repente me tornei visível para aquelas pessoas. Tentámos definir um ponto de chegada, mas ainda era cedo para isso. Apesar de nos termos vindo com a treta dos viajantes que sabem bem para onde vão. Decidimos que íamos ser um novo tipo de viajante. Daqueles que deixam o destino da viagem revelar-se. Acontecer por si. Isto era outra treta, claro. Mas estávamos genuinamente entusiasmados com a ideia de poder viajar sem saber para onde. Eu só pensava nas possibilidades todas que havia. Os sítios todos onde podíamos ir. Comecei a suar das mãos. Tenho este problema, porque começo a suar das mãos quando fico nervosa. E depois fico com medo. E depois fico meio zonza. E já cheguei até mesmo a desmaiar. E foi assim que a minha mãe começou com uma conversa de eu ter uma saúde frágil. E foi assim que começou o meu afastamento do mundo. Mas, na verdade, era só uma hipersensibilidade que me fazia suar das mãos. E, enfim, ali estava eu, a suar das mãos e a pensar na viagem. Vai ser já em 2030 que será possível chegar a Marte. A Marte? Eu não quero ir a Marte. Achei a ideia de poder viajar até Marte assustadora e fora de contexto. Isso é porque não sonhaste com isso a tua vida toda. Toda. Eles quase começaram a discutir. Percebemos que estávamos em pontos completamente diferentes do mapa, no início da viagem, e aceitámos que ia ser assim. Solitários, preparámos um farnel. Essa palavra farnel já não se usa. Fizemos um lanche para a viagem, foi isso? Pois foi. Pois foi. Como queiram. Eu até gosto da palavra farnel. Tem qualquer coisa de antigo. Uma vez, li num livro uma coisa que tinha a ver com isso. Era um livro sobre férias de verão intermináveis, como nós já não as conhecemos. E neles grupos de raparigas. Lembro-me que eram só raparigas. Faziam lanche para piqueniques à meia-noite. Que livro seria este? E depois saíam e a lua estava cheia. E acho que havia uma piscina. Que livro seria este? Só raparigas e piqueniques. Isso é estranho. Eu sei exatamente que livro é esse. E acredita, aquilo era muito estranho. Mas havia lua cheia nesses dias. Mas tipo, sempre. Não é estranho. É lindo. Era uma espécie de irmandade. Elas faziam coisas incríveis. Quando a Joana e a Jéssica saíram à socapa para poderem ver a lua que estava tão brilhante naquele dia, os corações delas batiam.
Lá fora era tudo difícil. Estava escuro, estava frio, era o desconhecido. Pensei nas naves espaciais, a laborarem sozinhas, em destinos longínquos, a abrirem o caminho para que nós também possamos ir lá um dia. Senti pena por essas máquinas solitárias. Quando o que devias era ter sentido pena por nós, pela nossa solidão e pela nossa orfandade. A sonda Curiosity, por exemplo, neste momento, em Marte, a andar de um lado para o outro, a recolher dados. Eu pensava nessa sonda. Porque preferes pensar nessa sonda em vez de pensar em nós, nas pessoas à tua volta com os pés bem assentos na terra. Porque não consegues descer, porque é difícil, não é? Eles começaram outra vez a discutir. Ele era um bocado esquisito. Sempre a falar de Marte e do espaço. Mas eu até gostava dele. Havia uma paixão na forma como ele falava. Não nos entendíamos. Eu só queria subir e ele descer. E não era só ele. Toda a gente embirrava com esta mania que eu tinha de desligar. Ficava a olhar para as pessoas, mas deixava de ouvir por completo o que elas diziam. Chamavam-me cabeça no ar. E chegava à casa quase todos os dias com um recado a vermelho para os meus pais. Desatento. Decidi ser tal como ele era. Afinal de contas, éramos todos necessários para esta viagem. E eles lá acabaram por fazer as pazes. Reuniu-os a todos numa sala, antes da partida, e disse: Ok, vamos ver. O que é que sabemos? Foi aí que começaram a tirar os recordes de notícias. os cadernos, As as notas. perguntas, Os marcadores. e os troquis para cima da mesa. Um deles, já não sei qual, disse num tom firme. Não se trata do que sabemos, mas do que ainda não explicaram. E foi nesse momento que, na verdade, tudo começou. Onde é que estás? É difícil dizer. Está calor. Não, não está calor. Está frio. E quando sai à rua, há uma imensidão de terra, a toda a volta. Estás num deserto? Isso, Onde? ainda não sei dizer. Há como que um nevoeiro. Não te vinhas outra vez com a porcaria de Marte? Deixa-o estar. Vê melhor. Um nevoeiro no deserto. Sim, chama-se Camanchaca. Estás em Atacama? Sim, em Atacama. Sheila Atacama. Camanchaca queria dizer obscuridade na língua indígena. Está escuro? Sim, e eles apanham o nevoeiro do deserto. Eles quem? Os indígenas? Não, eles. Não se percebe bem quem. Isso é importante. Como é que eles o apanham? Com uma espécie de rede. Mas isso já vem de antes. Com antes. Dos indígenas. Lá está. Recuperavam a água que escorria das rochas. Vamos pela primeira vez ouvir a história do ponto de vista do povo indígena.
Gosto disto. Não, não é do ponto de vista do povo indígena. Desculpa, eu sobre isso não sei nada. Claro que não sabes. Quem é que sabe? Ninguém conta essa história. Deixa-o continuar. E mais? Esta água mata a sede do deserto. E mais? Chegam a fazer cerveja com neblina. Acham possível? Está vento? Não, só neblina e calor. E as redes? São várias, em vários pontos. Há aldeias inteiras alimentadas com esta água. E quando a neblina se levantar? Aquelas mulheres vão aparecer. Que mulheres? As mulheres dos que desapareceram. Mulheres, mães, avós, irmãs, Como é que eles desapareceram? enterradas em valas comuns ao longo do deserto. Porquê? Porque pensavam diferente. Torturados e depois mortos pelos militares da ditadura. Data? 1973 a 1990. E depois? Um silêncio. Um enorme silêncio. Ninguém fala sobre essas valas. Os que sabem não dizem onde é. E onde estão esses que mataram e torturaram? Alguns à solta, alguns mortos. A maioria sem arrependimento. E os corpos? 3.065 desaparecidos, 30.000 presos e torturados. O número não para de aumentar. Porquê o deserto? Havia um campo de concentração ali no meio. Há um homem que conseguiu desenhar o campo de concentração de memória. Ainda hoje o tem de memória, como se estivesse marcado dentro dele. O homem é um arquiteto e fez as medições à escala. Ele lembra-se onde era cada coisa daquele espaço. Ele é um sobrevivente? É um sobrevivente. Como é que ele lida com esse facto? De ser um sobrevivente quando tantos morreram? Não sei. Com culpa, penso. Ele traiu alguém? Não. O que é que as mulheres estão a fazer? Estão a andar no deserto e olham para o chão. De repente param e escavam. Encontraram alguma coisa? Hoje ainda não. Mas vão continuar. Há mais de 20 anos que elas continuam. E porquê? Porque têm esperança, sei lá. Mas que diferença fará encontrarem os corpos? Porque podem dar-lhes uma sepultura. Isso faz realmente a diferença. Porque dá descanso aos vivos e aos mortos. Percebes? Percebo. Vamos juntar-nos a elas? Sim, por uns dias. Enquanto escavamos à procura dos ossos dos desaparecidos da ditadura do Chile e nos esquecemos dos 30.000 desaparecidos da ditadura da Argentina, que nunca recuperaremos porque estão debaixo do Mar de La Plata. Eu não quero pensar nos desaparecidos das ditaduras todas, senão acho que nunca mais durmo, ou não vou conseguir levantar os olhos do chão alguma vez. E distrai-me antes por um instante a olhar para as redes no voeiro. E penso na lua da Europa, que dá água a Júpiter. E penso, porquê chamar a Europa a uma lua em Júpiter? Como se só conseguíssemos conhecer o novo mundo através dos mapas do mundo antigo. Quantas Europas serão criadas por esse espaço fora quando eles lá chegarem em 2030? Onde estarei eu em 2030? E será que poderei embarcar nessa viagem? Porque quereria eu embarcar nessa viagem. Aqui, em Atacama, estão alguns dos maiores telescópios do mundo. E de noite vê-se o sistema solar inteiro. Eu fico horas só a olhar e a pensar, como será? Os presos do campo de concentração tinham uma espécie de clube de astronomia e observavam juntos as estrelas todos os dias. Penso na dimensão de liberdade desse ato, de olhar as estrelas no meio de um campo de concentração, no deserto de Atacama. Penso que terei finalmente encontrado o meu lugar. Penso em deixar tudo para trás e em ficar aqui. Mas nós não deixamos. O combinado era seguirmos juntos até ao fim. E além disso, as temperaturas à noite descem tanto que ias morrer. Percebes? De frio. Percebes? Não ias querer isso, pois não? Acho que não. Claro que não. Seguimos. 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 Aqui está uma coisa que vais gostar de saber. Acabou de ser inaugurado o maior radiotelescópio do mundo, na China. Se portares bem e não desistes da viagem, passamos por lá mais tarde. Combinado. E pelo caminho, passamos pelas casas das 10.000 pessoas que eles alojaram para construir o radiotelescópio. Se tivermos tempo, claro. Deslocar as pessoas não é o mesmo que as enterrar ou fazer desaparecer no mar. Ninguém estava a sugerir isso. Concentrem-se, ele já começou.
É de noite e começa a chover. Não! Está sol, 31 graus. Estou em Long Beach, Califórnia. E há um homem que caminha sozinho a falar pelas ruas. Não, é uma mulher. E segura uma garrafa de plástico contra o peito. Bate no peito. Diz coisas que não percebo. Sobre a guerra Não, sobre a guerra é outro homem negro que não tem um bocado de perna. e que passa a gripetar por mim. Desvio-me com medo. Há 4 pessoas no autocarro. Todas negras ou latinas ou asiáticas. E algumas falam sozinhas. Ou trazem sacos de plástico. Ou são pessoas como eu, que não imaginam outra forma de viajar por estas avenidas enormes. Enquanto lá fora as limusinas passam e passam. É quase Halloween. E os quintais estão cheios de pequenos cenários de sangue, fantasmas e assassinatos. Como cabeças cortadas. De plástico, claro. Espalhadas no chão. Eles adoram o Halloween. E eu também. Sai daí, não interessa que estejas em Long Beach. Mas onde é que fica Long Beach, afinal? Mas e o nevoeiro? Aqui também há. Mas o que é que interessa que estejas em Long Beach, Califórnia? Que mania de ser esquisito! O meu irmão mais velho também me diz isso. Na minha família costumam dizer que eu sou uma coisa meio esquisita. Será que sou? Lembra, tu que decidiste sobre o dia de hoje. Ok. Não deixes que ninguém te convença do contrário. Tu só estás aí porque é perto de Hollywood. Eu nem sabia que isto era perto de Hollywood. Às vezes não conseguia aguentar bem a crueldade entre eles. Não sejas piegas! Certo? Não percas tempo com isso. Para sul. Desce para sul. Ok. Estou a descer para sul. Carolina do Sul. Carolina do Sul. Estás a ver a casa? Estou. Em que ano estás? 1944. Como é que está o dia hoje? Está sol. Ele acordou a pensar que hoje ia ser um bom dia. Como tu. Como eu. E a irmã dele? Onde é que está? A brincar no quintal. E depois? Batem à porta. E depois? Ele abre. E depois? 2 polícias agarram-no pelos ombros e tiram-no ao chão. E depois? A irmã dele grita. E depois? Arrastam-no pelo chão e enfiam-no no carro da polícia. E explicaram-lhe alguma coisa? Não. E os pais dele? Não estão. Estão a trabalhar não sei onde. Só estava ele e a irmã em casa. E agora? Está na prisão. Atirado ao chão. Batem. Querem que confesse. Mas ele não tem nada para confessar. Mas eles acreditam que sim e batem-lhe e tiram-no ao chão. E ele? Tem 12 anos. E nega? Nega. Nega tudo. Não esteve com as meninas mortas. Conhecia-as vagamente. Não sabe nada delas. Não foi ele. Tem 12 anos, não saberia como matar 2 raparigas. Uma de 11 anos e outra de 7. Não foi ele. Não poderia ter sido ele. Ele tenta dizer-lhes, mas eles não querem saber. Obrigam-no a confessar o que não fez. Ele não sabe nada. Talvez tenha dito que foi ele, mas não foi ele. E quando dá por ele, está sentado no tribunal e o júri condena-o à morte em 3 horas e 10 minutos. 10 minutos foi o tempo que o júri levou a chegar ao veredicto. E em 5 dias, estava sentado na cadeira elétrica. Como é que foi? Ele não chegava com os pés ao chão Era muito pequeno, e também não chegava com a cabeça ao aparelho por onde tinha que pôr a cabeça. pesava menos de 50 quilos e a cadeira não estava feita para ele. E como é que foi então? Tiveram que colocar um livro no assento para que ele chegasse lá com a cabeça. Que livro era? Alguns dizem que era a Bíblia. Eu acho que era o Moby Dick. Huckleberry Finn, talvez? Não, e tu sabes porquê? Porque ele era negro, não era? Sim, Mas achas que isso teve alguma coisa a ver? Sim. Condenado em 3 horas e 10 minutos. sim. Ele sabia ler? Tinha aprendido, sim. Eu acho que só um livro não tinha chegado. Devem ter usado mais. Que livro é que ele esteve a ler antes de morrer? Não o deixaram ler. Mas o homem que esteve com ele na prisão diz que ele todas as noites rezava as suas orações. Disse-lhe que estava inocente. Onde é que estás agora? No Tribunal da Carolina do Sul, novamente. O que é lá? O julgamento dele, Outra vez? Outra vez. Data? dezembro de 2014. Nome? George Stinney. Motivo? Reabertura do processo. Juíza? Carmen Mullen. Verdito? Ilibado de todas as acusações. Data? 2014. Ilibado. Não sabia de nada, era uma criança. Forçado a confessar. Nunca mais estive com os pais desde que levaram de casa naquele dia. Todos homens pretos no júri! Vai no tribunal! Data? 2014. Finalmente repousas. Finalmente. Lembram-se de quando éramos putos e os nossos pais costumavam ler para nós? Quando? À noite, antes de nos deitarmos. Meus pais nunca fizeram isso. A minha mãe fez isso uma vez. Pronto, imaginem então. Isso dá sempre nos filmes. Os putos estão deitados na cama e os pais lêem uma história antes. Quais filmes? Sei lá, filmes de famílias. Ou com famílias, e isso? Esses filmes são um bocado maus. Pronto, mas isso agora não interessa para nada. O que eu queria pedir era se alguém podia ler um bocado do Moby Dick. Agora? Sim, Para nos dar coragem.
A baleia! A baleia! O lema Barlavento! O lema Barlavento! Ó, das forças do ar, segurem! Se seguirem, A baleia! não vou desmaiar como uma mulher! Isso para virar o lema Barlavento! A baleia! A baleia! O lema Barlavento! O lema Barlavento! Ó, das forças do ar, segurem! A baleia! A baleia! O lema Barlavento! O lema Barlavento! São das tintas para ti, baleia. São das tintas para ti. O que é que achas que ele pensou? Naqueles momentos finais? Quem? Jorge, Deves ter pensado que aquilo era tudo uma estupidez, sei lá. eu acho que eu pensei nisso. Ou no pai. Ou na primeira vez que andou de bicicleta. Eu não tinha bicicleta. Vivia no sul dos Estados Unidos na época da segregação racial. Ok, mas devia ter uma memória qualquer boa. Acho que ele pensou nisso. Vocês pensariam em quê? Muito difícil essa pergunta. Eu não quero meter nesse lugar. Eu acho que pensava em Marte! Claro que pensavas. Ok, agora a sério, alguém que traga os amendoins? Isto tudo começou a 31 de julho de 1964, quando o Ranger 7 aterrou na Lua sem problemas. Alguém estava a comer amendoins e ficou como uma espécie de amuleto, porque os 6 Rangers anteriores tinham falhado. E a única coisa diferente daquela vez tinham sido os amendoins. De modo que em dia de abordagem, seja à Lua ou a Marte, ou sei lá, há sempre amendoins no laboratório de propulsão a jato da NASA. Ai, acho ótimo. Adoro amendoins. Tudo isto é um bom sinal. Vai ser um bom dia. Claro que vai. Eu não tinha certeza sobre isto. Estou no geral desconfiado dos amuletos, dos bons presságios e daquelas mensagens que vêm nos bolinhos, ou nos chocolates, ou até naqueles pacotes Xiaomi. Aquilo dá-me um bocado de náuseas, porque me irrita que me digam como é que as coisas vão correr, porque depois nunca correm assim. E talvez ainda bem. O que faríamos nós sem a excitação da viagem? Sem o desconhecido? Eu nem sei o que estou a dizer. Acho que estou perdido. É isso. Estou perdido. E não gosto de estar perdido. Para isso, ficava em casa onde bem conheço. Mas lá, também dei de ter medo. Houve uma altura em que nem abria a porta. Os meus pais traziam um tabuleiro e deixavam ali. Mas eu não conseguia abrir a porta. E eles até tentavam. Mas eu não conseguia dar a volta à chave. Mas depois, acho que eles meteram qualquer coisa na comida. Porque, quando finalmente abri a porta e comi o que eles tinham deixado, era canja. Adoro canja. Comecei a sentir um grande cansaço. Como se tivesse estado a andar durante horas e a escalar montanhas. Eu, que nunca escalei nada da minha vida e que detesto a natureza em todas as suas formas. Mas o que eu queria saber era onde estavam aquelas divisões todas da minha casa. Da casa que eu tinha visto no meu sonho. Porque eu não as encontrava. E estava cada vez mais fechado no cubículo que era eu.
Depois veio aquele médico com o sorriso idiota falar-me sobre as possibilidades do mundo lá fora. E ele disse: Mas vai viajar? Eu Para que é disse- que são estas malas todas? acho que vou. Ótimo. Acho que precisa de conhecer novas coisas. Estou pronto. Certeza? Sim. Tens tudo o que precisas? Não. Mas a questão é precisamente essa. Exato. Naquele dia ele não sabia que ia precisar de alguma coisa. Pois é. A que horas é que ele saiu de casa? Ao fim da manhã, ele e os pais iam fazer um piquenique. Estava sol. Penso que sim. Ele portou-se mal nesse dia? Sei lá, define portar-se mal. Se os pais gritaram com ele, Os japoneses não gritam com os filhos. como é que fazem então? Tem outras formas de os castigar. Pois, isso ficou bem claro. Mas pronto, não gritam com ele. Avisaram-me várias vezes que ele não podia fazer aquilo. Era o quê que ele fazia? Já não sei se mandou umas pedras aos carros que iam passar. Há um miúdo de 7 anos. De certeza que é hiperativo. Ou tem daquelas doenças de déficit de atenção que agora são diagnosticadas à maioria de nós. Eu não fui diagnosticado com isso. Não, outra coisa. Não comecem! Mas pronto, o miúdo estava no carro, já tinha tirado as pedras, já tinha acabado o piquenique. Os pais iam calados, frustrados por terem um filho assim tão mal educado por eles. Sentem-se impotentes, frágeis, enraivecidos. Confusos? Não se sentem confusos. Estão como dominados por uma raiva ancestral por todas as vezes que o filho lhes obedeceu. Vão calados, mas em sintonia. O pai e a mãe. Há uma tensão, uma raiva que cresce no carro. E de repente, o pai para o carro. A mãe sabe exatamente o que é que ele vai fazer e concorda. O pai sai do carro com um estrondo, bate a porta, abre a porta atrás do carro onde o miúdo está, puxa-o para um braço, atira-o para a beira da estrada e diz: agora vamos deixar aqui. O miúdo fica a olhar para o pai sem perceber. O pai vira costas, entra no carro com um estrondo, bate a porta. E a mãe, sem sequer olhar para trás, está a ver tudo pelo retrovisor. Nenhuma lágrima que seja nos olhos. Está como com um olhar implacável do tipo: agora é que vais ver. Mereceste isto, meu estúpido. A mãe é dura. E o pai vira costas, entra no carro, fecha a porta com o estrondo e a mãe sem olhar para trás e o pai dá a chave e arranca e o miúdo fica a ver o carro e ir embora. Eu não sei se a mãe chamaria estúpido ao filho. Os japoneses são muito calmos. Eu não sei se o pai faria isso tudo com violência. Não tem nada a ver com a nacionalidade. Eu é que estou lá. Estou só a dizer o que vejo. Ok. E agora? Ao início, pensaram em dar uma volta de alguns minutos. Mas depois, começaram a gostar do silêncio, percebem? Daquela paz entre eles. Olham-se nos olhos, quase sentem vontade de se beijar e... Não vais por aí. Pois, mas olham-se nos olhos e sentem alívio. Já não sei se é a mãe que solta um suspiro. Eu não gosto dessa mãe. Ela é esquisita. E decidem ficar mais alguns minutos na estrada. E quando voltam, o rapaz já não está lá. E eles? Ficam desesperados. Agora ficam desesperados. Sim, não estavam à espera que o rapaz fosse desaparecer. É porque não o conheciam. O que é esquisito é que no registro da polícia diz que eles só deram um alarme muito mais tarde. O que é que ficaram a fazer antes? A procurá-lo, acho. Estavam mesmo preocupados com o rapaz. E ao mesmo tempo pensavam no que os outros iam pensar. Bem pensado. Andaram ali à volta, mas não o conseguiram encontrar. E o que é que havia ali à volta? Uma floresta perigosa. Eles entraram na floresta? Penso que não. Claro que não. Cobardes. Mas ele entrou. Sim, ele dirigiu-se logo para lá. Corajoso. Sim. E depois? Depois, os pais mentiram o interrogatório. Mudaram um bocado os factos. Parece que o rapaz ficou desaparecido durante 8 dias. Ficou a dormir numa tenda militar que havia ali. Durante o dia sem busca de comida. Parece que comeu raízes e sementes. E lá foi sobrevivendo. Até que por fim o encontraram. Quem é que o encontrou? Um militar que andava a fazer exercícios ali na zona. E entrou na tenda. O homem nem fazia parte da equipa de buscas. Salvo por um anjo. Menos. Desculpem, mas é que esta ideia de alguém no sítio certo, à hora certa, fascina-me. Alguém que não deveria estar ali, que não fazia parte do plano. Faz-me ter esperança em algo invisível, lá fora,
Já te falei na vida noutras galáxias? Oh, não. Foquem-se! Não chegamos ao fim da viagem. O perigo é este. As armadilhas ao longo do caminho. Nos fazem perder tempo ou desistir. Não tens a sensação de que viemos pelo caminho mais longo? Claro que viemos. Não sabias? Nada! Concentrem-se! Ainda não é tempo de analisar o caminho. Não enquanto o percorremos. Porque nos arriscamos a não ver as pedras no chão e a tropeçar. Porque em vez de estarmos a olhar para onde vamos, estamos a discutir por onde poderíamos ter ido. Tu costumas ler aquelas cenas que vem no Shayodi, não é? Deixa. Ela tem razão. Foi o problema daquela sonda que enviaram a Marte e que nunca regressou. Qual delas? O que é que sugeres então? Que continuemos. Eu concordo. Tu vais sempre onde os outros vão, não é? Não. Eu nunca vou para onde os outros vão. Porque eu nunca estou com os outros. Porque os outros nem sequer me veem. E são bem capazes de tropeçar em mim quando começam a andar. Ou a tirar-me lixo para cima. Porque lhes parece um campo aberto. E não alguém, uma pessoa, que está ali. Por isso, antes de me vires com essa tua conversa de merda, de eu ser influenciável e não sei o quê, e que eu vou por onde vai o rebanho, e que eu não penso por mim, e antes de me usares como tapete para limpar as tuas botas da tropa, cheias de estilo e cheias de lama, deixa-me que te diga que eu estou farta de pessoas neuróticas e desesperançadas como tu, que só fazem do mundo um sítio onde ninguém quer viver. E mais, pessoas como tu, que acham que são incompreendidas, são aquelas que não fazem esforço algum para compreender os outros. E por isso vão acabar sozinhas, na lama das suas botas, a achar o mundo uma porcaria, porque elas próprias são uma porcaria. E sim, acho que devemos continuar. E acho que tu não acabaste a tua história. Por isso, faz favor. Ok. Onde é que nós íamos? O rapaz foi descoberto. Por um militar. Que nem fazia parte da equipa de salvamento. Isso. O rapaz é descoberto. E está são e salvo. Só um pouco desidratado, mas sem traços de hipotermia. Isso é milagroso. Sim, tipo isso. E os pais? Aí começa toda uma outra história. Porquê? Como é que eles vão explicar à polícia? E a todo um país perplexo, indignado com o que fizeram. E como é que foi então? Bom, eles mentiram. Mudaram um bocado os factos. Ao início disseram que tinha sido só alguns minutos. Mas agora percebe-se que terá sido durante quase 30. Durante os quais o rapaz se viu desesperado. E depois, não foram logo à polícia. O que fez com que o rapaz se embrenhasse ainda mais na floresta. Que tinha ursos e serpentes. Uma espécie esquisita de planta, tipo bambu, mas mais densa. E onde ele podia ter morrido a qualquer altura. No final, quando o rapaz é encontrado, os pais curvam-se no pedido de desculpas quase até ao chão. E pedem desculpa à nação também. À nação? Sim, à nação, ao Japão. A cultura nipónica tem este lado de respeito. Nós, os ocidentais, somos mais abrutalhados. Reparei que os pais estavam a usar ténis All-Star. Os dois. Sim, Pessoas com estilo. Isso. Pessoas com estilo que quase matam o filho. mas porquê que tu tens tão moralista? Porquê que tu és tão insensível ao sofrimento dos outros? Levem-na daqui a deixar Yogi. Espera, ela já começou. Já, mas não acabei. Vai, avança. Onde é que estás? Espera! Antes há aqui uma coisa que tu vais gostar! Uma superlua! Hoje! Sim! E eu? Sim, e ela? Espera! Isto é importante! A maior desde há 68 anos! Vai ser a única superlua da nossa vida toda. Achas? Tenho a certeza. Diz aqui. A conjugação dos dois fatores Superlua com desfazamento pequeno e frigio mínimo. leva à ocorrência de uma superlua extrema. A última vez que a superlua se aproximou tanto da Terra foi em 26 de janeiro de 1948. Em 1948 a guerra já tinha acabado. Depende de que guerra estejas a falar. Quando a fase de lua cheia ocorreu às 7 horas e 10 Hora de Lisboa. e atingiu às 11 e 18, o perigeu a apenas
460,526 km da Terra. Uau, tão perto! O diâmetro de uma supernova é entre 12% e 14% maior do que uma lua cheia no apogeu da órbita, com consequente aumento de brilho entre 29% e 30%. E desta vez, ainda por cima, pelas minhas contas, há um aumento de brilho de cerca de 1%. Sim, por causa da distância da Terra à Lua no perigeu, que é menor desde 1948. Parem com isso, vocês os dois! Pois é, parem já! Então e nós? Estávamos a ver de uma coisa importante! Ora aqui, daqui a 18 anos, há a possibilidade de haver uma lua semelhante. Mas como sabemos a esta distância, será realmente semelhante? Tens razão, não sabemos. Nem sabemos se vai mesmo acontecer. Aprende comigo. Nestas coisas do espaço, quando acontece, temos que estar presentes. Aproveitar. São coisas de uma vez na vida. Isso parece importante. E é. Eu não estou a acreditar nisto. Esquece-os. Conta-me de que cor é que eram os ténis All-Star dos pais do miúdo. Vocês não ficam connosco? Não, temos um bocado de medo dessa coisa da Lua. Não têm nada. Querem fazer uma coisa diferente. Só isso. Às vezes é preciso. Pois é. Às vezes é mesmo preciso. Eu também não fiquei a ver a lua e ninguém deu por isso. E ainda bem. Era perigoso, com aumento de brilho entre os 29% e 30%. E ando à vontade de apontar. Apontar para a lua faz rugas nas mãos, dizia a minha avó. Eu passava horas, todas as noites, a olhar para as mãos para ver se as verrugas já tinham nascido. Porque eu não queria ter verrugas, mas queria apontar para a lua, só para desafiar a maldição. A minha avó havia dias em que dizia que o diabo andava à solta. E era naqueles dias em que tudo lhe caía das mãos. Ela dizia, já anda o diabo a tentar. E assim é que era, como se ele andasse ali no meio de nós. Eu lembro-me que era nestes dias em que os cozinhados lhe saíam melhores. Ela nunca se considerou boa cozinheira. E até ao fim, não lhe consegui arrancar nenhuma receita. Dizia que estavam escritas no papel qualquer que não sabia onde estava. Então eu surpreendia com telefonemas. Vó, Como é que se faz canja de galinha? como é que se faz arroz de grelos? E ela, surpreendida, respondia. Uma receita automática que tinha gravada dentro dela. Mas que não seria capaz de escrever. Ou dizer sequer que sabia. Mas sabia. Agora tenho pena de não ter gravado estes telefonemas, porque já me esqueci das receitas todas. E passo horas a tentar fazer o tal arroz de grelos que nunca sai como o dela. Ou a sopa de feijão com nabiças, da qual só me lembro do aspecto e do sabor, mas que não saberia dizer o que continha. Podemos fazer uma pausa? Uma pausa como? Vocês sabem, é uma pausa. Sim, nós sabemos. Uma pausa. Aceito. Uma pausa. Pausa. O meu nome é Daniel e vim aqui falar sobre a minha segurança. O tempo. O tempo mexe comigo por causa das suas propriedades. Eu sou uma pessoa que não gosta de mudança e o tempo significa isso mesmo, mudança. Eu não consigo estar descansado sabendo que a minha vida está bem agora e que tudo isto pode mudar. A mudança vem aí. A mudança é o futuro. Isso assusta-me profundamente. Eu sou a Telma e a minha inquietação é o preconceito. Inquieta-me que alguém me tente definir por aquilo que acha que eu sou. Inquieta-me que pessoas se ofendam umas às outras por serem diferentes, quando as diferenças são aquilo que nos definem.
E isso não é uma coisa má. Inquieta-me ouvir pessoas a falar de modernidade e insultarem outras com ideias tão retrógradas. Eu aposto que todos vocês já tiveram ou já fizeram um ato preconceituoso. Mas lembrem-se que as consequências desses atos são demasiado graves, muitas vezes, para vocês se darem ao luxo de os terem. Pensem nisso. Se calhar muitos de vocês aí no público têm um smartphone, um telemóvel, da Apple, da Samsung, da LG, da Sony, etc. Tudo companhias que estão associadas a minas de cobalto em países africanos como a África, onde adultos e crianças, atenção, crianças, até mesmo com 7 anos, trabalham forçadamente, pondo as suas vidas em perigo, tudo para umas baterias de lítio para os nossos telemóveis. Isto só mostra como o nosso mundo está dividido. É uma vergonha. Eu sou a Sofia e revolta-me quando as pessoas dizem que os jovens hoje em dia estão burros, preguiçosos, antissociais. Estamos? Porquê? Porque somos diferentes de vocês. E porquê? Porque podemos escolher. Escolhemos o que vestimos, o que ouvimos, escolhemos o que vemos. Isso é mau, é mudança e a sociedade está sempre a evoluir. Aceitem isso. Chamo-me Pedro. E o que me inquieta é a poluição. Afinal, aposto que todos, ou quase todos que estamos aqui na plateia, já mandámos um papel para o chão com um gaixote perto e depois passa ao vento e vai levar para algum lado que tenha vida, sejam plantas ou animais. E depois, o peixe que nós comemos, por exemplo, que está à venda nos mercados, nunca sabemos o que pode ter comido. Pode ter sido tanto outros peixes como esse lixo. E os animais herbívoros também podem ter comido algo do nosso lixo. E o ar? O quanto nós poluímos o ar? Sem ar, nós morremos. Olá, eu sou a Bia. Os refugiados são pessoas como nós, com ambições, com sonhos, com família e amigos. No entanto, porquê é que uma vida na Síria é ignorada, enquanto que uma vida na França merece um post no Facebook, um like, um comentário? Quem somos nós para valermos mais do que outros? Olá, eu sou o Ricardo. E o que é que me inquieta? O futuro. E porquê? Porque é o desconhecido. É o para lá do depois. Hoje, pensamos que apenas será possível chegar a Marte em 2022. Mas de repente, uma máquina, uma inovação e chegamos a Marte neste preciso momento. O que eu quero dizer com isto é, não vale a pena tentarmos prever o que quer que seja, porque não são as mensagens que vêm nos pacotes de chai yogi, não são as mensagens que vêm nos bolinhos da sorte, que nos vão dizer como é que o futuro realmente será. E o futuro é indomável, é transcendente a nós mesmos. E o que hoje é certo, amanhã poderá não ser. E isso assusta-me e inquieta-me.
Agora já nos podes dizer onde é que estás? Que abrupto! Não conseguiste pensar numa transição melhor? Afinal de contas, foste tu quem propôs a pausa. Esta é a minha transição. Repito. Onde é que estás? Não sei. Não conheço este sítio. Ela também não conhecia. Acordou à meia da noite e não conhecia. E o que é que fez? Chorou. O que é que achas que ela fez? Estava com medo? Sou objetiva, sem juízos. Então, mas onde é que estão os estúpidos dos pais? Sem juízos! Chegaram umas horas depois e não a encontraram. E agora? Levanta-se. Devagar. Tem medo. Está escuro. Dá 3 passos. Para. Medo. Mais 3 passos. Para. Chega à sala. Ela não reconhece a sala. Há uma janela. Em casa há uma janela que ela gosta. Ela chega à janela. Afinal, há uma varanda. Há uma grade. Não. Sim, uma espécie de uma grade. No tribunal chamaram-lhe gradeamento. Ela gosta de subir gradeamentos. Ela gosta de subir no geral. Depois de ultrapassar o medo inicial dos lugares desconhecidos. Sobretudo ela gosta do ar livre. Tem esta coisa de gostar de alturas. Ela sobe o gradeamento e salta. Ela salta. Sim, salta. O que é que ela pensou? Não sei. Se calhar pensou que conseguia. Quê? Chegar bem lá abaixo. Já tinha feito uma experiência parecida? Acho que não. Nessa altura, ela ainda estava viva. Pois? E os pais? Tinham-se divertido imenso. Embora haja quem diga que tinham perdido imenso dinheiro. Vinham bem. Sim, eles gostavam disso. De jogar. Umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. É uma boa sensação, eles gostavam disso. Ela caiu de que altura? 21º andar. Foi isso que a puxou. Ser tão alto. Quando eles andavam de avião, ela era daquelas crianças que nunca choravam. Ao contrário de todas as outras crianças nos aviões. Pois, Os pais pensaram que, como o casino era apenas a 600 metros, ela ficava bem. Tipo, ela telefonava se precisasse de alguma coisa. Claro que telefonava. Por que é que foste para aí? Não sei. Se calhar porque, quando vi o desespero dos pais, o achei tão estranho. Foi o segurança do condomínio que chamou o 112. Coitados. Pois é. Saíram para jogar e aconteceu-lhes logo isto. É azar. Pois é. Ainda por cima de férias. pois é. Férias estragadas. E agora não podem sair de Portugal nos próximos tempos. Coitados. Sabem, há quem diga que talvez ela se conseguisse safar, mas de um 21º andar. É possível. Nos filmes acontece isso. Há sempre um toldo ou uma carrinha que vai passar com colchões. Se calhar ela pensou que se ia salvar. Que não havia perigo, percebes? Se calhar, Acho melhor sairmos daí. também acho. Mas tentaste salvá-la? Tentei, mas só soube muito tempo depois. Já o corpo tinha sido removido. Eu não tive hipótese. Mas se pudesses. Sim, E depois? mas... E agora? Agora já não há nada a fazer. Isso fez-me um bocado de impressão. Uau! Capacidade de se comover. Hora do óbito à arrogância. 14h35 do dia 4 da viagem. Parem com isso. Não leva a nada. E onde é que achas que queremos que nos leve? Achas que temos pretensão de chegar onde quer que seja? Ah não! Tu não tens pretensão! Não és tu que sonhas com aquelas coisas todas do espaço? E quem é que arquitetou toda esta confusão? Afinal, tu deixas de enterrar de coisas inúteis. O que é que nos interessa saber sobre estas mortes? Estas pessoas enterradas. Estes erros? Estas falhas miseráveis humanas. Em que é que isso torna a nossa jornada na Terra menos penosa? Responde tu. Sim, tu. Mas o que é que se passa contigo? Porquê é que estás tão agressivo? Sabia que íamos chegar a este ponto. Qual ponto? Sim! Qual ponto? Vamos continuar. Faltas tu.
O ponto em que nos íamos odiar uns aos outros. Ah, a voz da sabedoria. Mas o que é que... Parem lá com isso, vamos. E tu? Vais defendê-la agora? É isso? Tu, que chegaste mais tarde, Que chegaste sem ser convidada? que apareceste e te impuseste, Que olhaste para nós de olhos carentes, a ver se íamos ter pena? como tu tiveste pena da tua criança voadora, Que afinal, não era voadora. e por não ser voadora, Morreu de encontrar o chão frio da entrada do centro comercial. sem ninguém que a acudisse. Porque a essa hora, as lojas estavam desertas dos compradores sedentos durante o dia. Enquanto os pais dela jogavam milhares no casino Porque tinham milhares para jogar. e não tinham de dar explicações a ninguém. Nem porque é que mataram a filha de 5 anos ao deixarem-na sozinha no 21º andar. Queres chorar a vida deles morta? Queres? Queres? Mas o que é que se passa convosco? Calma! Pois é. O que é que se passa connosco? Rápido! Os comprimidos! Estou a desidratar! Rápido! Traz aqueles do saco azul! Calma, respirem, respirem. Merda, mas quem traz as dietas esta semana? Sou eu. O que é que fizeste? Enganei-me. Sou daltónica. Tu! Sabias que já há praias para daltónicos em Torres Vedras? Muda-te para lá, assim podes ver a bandeira vermelha. Calem-se! Oxigênio! Mas algo não bate certo. Se eles são assim, porquê que nós não estamos? Se calhar acertei nas nossas doses. Porra, isto é uma coisa de responsabilidade. Tens razão, ok, mas agora para. Temos de os salvar! Já está. Agora bem. vou dormir umas boas horas antes de podermos continuar. Continuar? Porquê? Achas que não devemos? Não sei. Contei tanta coisa. Mas não aconteceu o suficiente. Talvez tenhas razão. Onde é que nós estamos? Mauna Loa, vai. E quanto tempo mais vamos ficar? O suficiente para cumprirmos a viagem. Mais 8 meses. Mas sabias que são precisos 9 anos e 6 meses para chegarmos a Plutão? Sabia. E achas que alguma vez nos vamos treinar para isso? Não sei. Eu tenho medo que as reservas de comida se esgotem. Teremos que lidar com isso quando acontecer. E se eu quiser ter bebés entretanto? Nos próximos 8 meses. És inacreditável. Não. Nos 9 anos seguintes. Lidamos com isso quando acontecer. Posso desistir. Qualquer pessoa pode desistir. Mas a questão é, queres desistir? Não sei. O que é que estamos a fazer neste momento? À espera que 2 companheiros acordem para podermos seguir com o nosso dia. E tem que ser tudo em conjunto. Essa é uma regra, sim. E ontem? Jogámos às cartas e falámos do passado. Mas nós nem temos assim tanto passado para falar. Imagina! O que é que se passa contigo? Não sei. Se calhar estou farta deste jogo. Isto não é um jogo. É uma viagem. Tens razão. Desculpa. Já sei. No programa terapêutico da viagem, o psicólogo disse que a horta ajudava com os conflitos e com o alívio de stress. Não era? Acho que sim. Eles plantaram espinafres e brócolos. Como é que eles foram escolhidos? Tiveram que fazer testes minuciosos. Só os mais fortes ficaram. Mas não era tanto a questão física, era mais a capacidade de aguentar. Estavas lá? Eu Estou lá neste momento. Ah, sim, claro. E achas que eles vão sobreviver? Eles quem? Nós? Claro que vão. Vamos. Eles têm uma parte do dia que é toda em silêncio, não é? Tens razão. Alguém chamou aquela expedição uma espécie de ensaio geral para a chegada a Marte. E a primeira coisa que eles pediram quando chegaram foi Framboesas. Lá não havia. Comeram 3 caixas dela enquanto falavam com os jornalistas. Falaram da experiência como uma coisa de uma vez na vida. Foi a expressão que eles usaram. E todos aqueles que não tinham lá estado ficaram com inveja. Depois, perguntaram se mais alguém se queria servir de framboesas. E como ninguém queria, Foram-se embora a comer os restos no caminho de regresso a casa. Mais tarde eles vão acordar. E estarão repousados e prontos para tudo o resto que aí vem. Lembrar-se-ão da violência daqueles momentos e da raiva que sentiram. E vão atribuí-la ao seu justa aplicação. E é verdade. Tinha sido só isso. No geral eram pessoas calmas e esperançosas até. Um deles era apaixonado pelos planetas, as estrelas e as galáxias distantes. Sabia de cor o nome de todas as sondas que tinham conseguido chegar a Marte. E
acho que não tinham conseguido chegar. Sabia de cor outros nomes da cartografia de Marte. E havia um nome com a palavra utopia, que ele adorava. Mas não nos conseguia explicar porquê, mas gostava. Utopia Planítia. Imaginava como seria. Não, eu sabia como seria. Eu tinha gravado aquele mapa que a sonda Curiosity tinha feito. Ou Pathfinder, ou Viking 1, ou Viking 2, ou talvez a Spirit. E partilhava a convicção de que tinha havido água há bilhões de anos atrás, em Marte, e que isso podia ser garante de vida. Não sei porque é que tínhamos tanta esperança disso. De vida noutros lugares. Era estranho. Como se aqui não nos chegasse. Havia isso, claro. Mas não era só por causa disso. E 18 meses depois, chegávamos à Europa e confirmava-se A superfície era gelada e por baixo um manto de água salgada e quente. um oceano 3 vezes o da Terra. E sabíamos que isso era grande de vida. Lá está. Vida noutros lugares. Não só aqui. Tivemos sorte. Ou engenho. Chegámos antes da NASA, que parece que só chega em 2022. E ficámos a olhar espantados para as plumas de água que a Lua da Europa lança para o espaço. E pensámos no porquê que o faria. E alguém disse que não havia resposta para isso. Ou deixámos de nos importar. Porque afinal de contas, as perguntas só levam a mais perguntas. E estávamos cada vez mais cansados de não ver o fim desta viagem. Tinha começado de forma inesperada e indefensiva. Na sala da casa da minha avó. E era Natal. No meu quarto. No meu quarto. Nesta sala. Embora deva dizer que menti. Porque, na verdade, não era exatamente uma sala, mas sim um armário escuro, onde eu me costumava esconder quando havia muito barulho lá fora. E até eles descobrirem. Foram anos e anos de ela desapareceu outra vez. E onde é que esta miúda se meteu desta vez? E aquela miúda é completamente maluca. Por que é que ela não podia ser igual ao irmão? Bem comportada? Ainda por cima, com aquele problema das mãos, nunca há de ter amigos. Porque os miúdos não gostam de miúdos esquisitos. E eu, do armário, a cantar umas músicas que eu tinha ouvido na escola e que eu gostava de repetir. Aquela miúda tem um ouvido musical. Se calhar é tipo um gênio e vai dedicar-se à música. Ai, espero que não, que isso não dá nada na vida. Lá estás tu a desconversar. Só estou a dizer que ser artista não dá nada. Como é que ela vai viver? Calem-se, ela ainda vos ouve. E o que é que interessa? As crianças não percebem nada. Eu li que muitas nem sequer se lembram da infância. Sobretudo se estiverem traumatizadas. Que disparate! Traumatizada porquê? Somos uma família mais normal que muitas que eu conheço. Mas onde é que ela se meteu? Gostei de os conhecer. E disse-lhes isso mesmo. Eles disseram. Eu também. Eu também. Eu também. E ele até me deu um abraço. Eu também. Pronto. De vez em quando voltávamos ao laboratório de perguntas para agarrar uma nova pista. Mas até isso deixou de ser possível porque houve aquela inundação que apagou metade dos registros. De modo que só sobravam algumas palavras soltas como mamíferos de grandes dimensões, beatas de cigarro enterradas, cegonhas apaixonadas por lixo. O que queriam dizer todas estas estranhas combinações de factos? Já não sabíamos. Fizemos uma lista. Mamíferos, cigarros, cegonhas, lince ibérico, cabo da Google, Rohingya, massacres, arménios, tranquilizantes, matemática, rapazes, raparigas, oceanos, extinção em massa, espia portuguesa de Goa, atol de biquíni. Testes nucleares. O quê? Atol de biquíni. Testes nucleares. E então? Deserto. Deserto. Não tecnicamente, deserto de pessoas. Como Atacama? Atacama tem pessoas. Mas é tecnicamente um deserto. Biquíni não é um deserto. Mas está deserta de pessoas. Confuso. E a espia que foi presa?
Portuguesa, nascida em Goa. Ah, sim, Goa. Salazar mandou-os resistirem até à morte. Quem? Aos que era suposto defenderem Goa. Defender. Estranha palavra para toda aquela situação. Mas eles não resistiram. Nem defenderam propriamente. É que não havia maneira. Não. Entregaram-se. O que mais é que eles podiam fazer? Lembrete de verificar quem foi Salazar. Lembrete de investigar como é que uma mulher goesa se torna numa espia da CIA. Lembrete de investigar CIA. Não investigar a CIA. Ao fazê-lo com muito cuidado. Porquê? É complicado, não dá para falar. Lembrete de apagar tudo o que é perigoso investigar. Certeza? Não. Lembrete de investigar o projeto Manhattan, ensaios nucleares. Lembrete de saber se há espiões em Portugal. Lembrete de investigar sobre um local chamado Tarrafal. Porquê? Há uma fotografia de uma manifestação de 1978. Onde? Aqui! Diz transladação dos corpos do Tarrafal. Isso é onde? Faz uma nota. Amanhã. Hoje não consigo lidar com mais mortes. Estava a chover. Está sempre a chover nos dias importantes. Corpos! Havia corpos! Pelo menos havia corpos. Menos mal. Menos mal. Aquilo não tinha fim, e não tinha fim desde o princípio. Houve um ponto da viagem em que parámos para beber chá. E lembro-me que era chá yogi. E lembro-me que alguém usou a expressão menos mal. E lembro-me de achar essa expressão mesmo boa. Menos mal, menos mal, menos mal. Resumia tudo aquilo que sabíamos e tudo aquilo que íamos saber. Menos mal do quê? Não sabíamos. Só sabíamos que era menos mal. E isso, na altura, bastava-nos. Por isso despedimos-nos com um até logo. Depois terminámos de beber o chá yogi, E seguimos para nossas casas. onde chegámos mesmo a tempo do jantar. Ainda bem, disse a minha mãe. Já estava preocupada. Deixei-te uma mensagem a dizer que era puré de batata. Tu não adoras puré de batata? Adoro. Obrigado por te lembrares. Como gostas tanto de puré de batata, é só puré de batata com puré de batata. Espero que não te importes. Não me importo. E fico contente por tu saberes o quanto é que eu gosto de puré de batata.
antes de mais, boa noite a todos. Agradecimento imenso por terem vindo. Gostava de agradecer à Câmara Municipal de Alcochete, à Junta de Freguesia de Alcochete, à Academia Juvenil do Montijo, à Casa do Povo, à Associação Gil Teatro e, acima de tudo, ao professor Carlos Soares, que hoje não pôde estar aqui presente. Obrigado a todos eles. Também um agradecimento à Mafalda, que tocou, como todos viram. E à Maria, que maquilhou, e à Joana, que estão ali, que deu as malas ao Daniel. E também à professora Ana Simões, que não pôde estar cá, mas que também nos ajudou imenso.